Fala galera, beleza? Boa tarde, estamos aqui para mais uma monitoria do UpPlay do SSA1, beleza? E hoje a gente vai falar de um assunto que é uma evolução natural do assunto que a gente viu nas nossas outras monitorias, né? A nossa primeira monitoria lá atrás e na segunda a gente relembrou um pouco, a gente viu um pouco sobre ordem de grandeza e tudo mais. Depois a gente avançou para um assunto chamado MRU. E só para recapitular o que a gente viu nessas monitorias, se não me engano foram duas sobre o MRU. A gente viu alguns conceitos gerais sobre movimento, né? Que conceitos são esses? A gente viu, por exemplo, o conceito de referencial. Não foi isso? O que é um referencial? Quando a gente está estudando um movimento, quando está estudando qualquer coisa, na verdade, mas especificamente do movimento, a gente precisa de um referencial daquele movimento. Como assim? Se você está estudando, por exemplo, o movimento de um carro que está se movendo. Parei? A gravação. Ah, a gravação parou, foi? Por quê? Quando a gente está estudando um movimento de um carro, por exemplo, em uma estrada, a gente precisa definir. Esse carro está se movendo em relação ao quê? Geralmente, o mais comum que a gente usa é em relação ou a uma coisa que a gente chama de marco zero, que seria o ponto zero da estrada, ou ao próprio chão. Se o carro tem uma velocidade de 10 metros por segundo, ele está a 10 metros por segundo em relação a quem? Em relação ao próprio chão, que ele está andando por cima. Certo? Então, o referencial na cinemática, que tem essa parte, tanto do MRU que a gente viu, quanto do MRUV, é esse conceito. O conceito de o objeto, o corpo, está em movimento em relação ao quê? Esse qual, essa coisa, esse corpo, esse objeto que o movimento, que o corpo está fazendo um movimento em relação a ele, é o que a gente chama de referencial, beleza? A gente viu algumas outras coisas falando sobre MRU, né? A gente viu algumas fórmulas, né? Muito importantes, que são fundamentais para o estudo do MRU, né? Que fórmulas a gente viu? Por exemplo, a fórmula de velocidade média, né? A gente definiu que a velocidade média é igual ao deslocamento, ΔS, ou a variação de posição, né? Dividido por ΔT. Não foi isso? A velocidade média é o espaço dividido pelo tempo. Ou seja, se ele percorreu 30 km em uma hora, a velocidade média dele é 30 km por hora. Ou, no sistema mais comum, né, que é o SI, o que a gente geralmente trabalha, se ele percorreu 100 metros em 10 segundos, a velocidade dele é 100 dividido por 10, 10 o quê? Metros por segundo. Beleza? A gente também viu uma outra fórmula, que nada mais é do que uma derivação dessa fórmula daqui, né? Eu não vou fazer o desenvolvimento, porque eu já fiz na outra monitoria da gente, que é a fórmula, acho que mais importante do MRU, que é a fórmula S é igual a S0 mais VT. Essa fórmula aqui nada mais é do que uma reescrita dessa fórmula daqui. Beleza? A gente fez isso na aula da gente sobre o MRU, por isso eu não vou refazer, mas são a mesma coisa, beleza? Só que essa aqui é uma forma destrinchada e manipulada matematicamente dessa aqui, beleza? Pronto. Da recapitulação de MRU é isso. O que é um MRU? Um MRU é um movimento retilíneo uniforme. Ou seja, se ele é uniforme, quer dizer que ele tem uma velocidade constante. A velocidade não vai mudar ao longo da trajetória, beleza? E o MRUV é o quê? É um movimento retilíneo uniformemente variado. Ou seja, a velocidade vai mudar, só que com uma taxa constante. Como assim? Vamos lá. Eu vou apagar essa parte aqui da recapitulação de MRU, né? Dentro do MRUV, a gente tem um elemento novo que a gente não tem no MRU. O único elemento genuinamente novo que a gente trabalha quando está estudando MRUV, que é esse cara aqui que a gente chama de aceleração, representado por A. A aceleração, basicamente, é a taxa de variação da velocidade em um determinado intervalo de tempo. Como assim? A aceleração ela é matematicamente descrita por a aceleração é o ΔV sobre ΔT. O que isso quer dizer, basicamente? Vamos voltar. Como é a fórmula de velocidade média que a gente escreveu?
não é o ΔS sobre ΔT. A velocidade, em outros termos, nada mais é do que a taxa de variação do espaço em um determinado período de tempo. Como assim? Se eu estou a 10 metros por segundo, indo, por exemplo, me movendo nessa direção, vamos supor que eu estou a 10 metros por segundo. No segundo 0, vamos supor que eu estou na posição 0, beleza? No segundo 1, eu vou estar na posição 10. No segundo 2, eu vou estar na posição 20. No segundo 3, eu vou estar na posição 30, e assim sucessivamente. Ou seja, a minha taxa de variação do espaço é de 10 metros por segundo. Tá, beleza. O que isso tem a ver com a aceleração? A aceleração é a taxa de variação da minha taxa de variação do espaço. Ou seja, é a taxa de variação da própria velocidade. Como assim? Vamos supor que eu estou aqui no ponto 0, beleza? E eu começo a me mover com no segundo 0, eu começo a me mover com a velocidade de 5 metros por segundo. E aí, no segundo 1, eu estou me movendo agora a uma velocidade de 10 metros por segundo. No segundo 3, eu estou me movendo a uma velocidade de 15 metros por segundo. E no segundo 4, eu estou me movendo a uma velocidade de 20 metros por segundo. O que é que está acontecendo? A minha velocidade está mudando, vocês não concordam? Eu estava 5, depois fui para 10, depois fui para 15, depois fui para 20. Minha velocidade está mudando. E a aceleração é a taxa que a minha velocidade está mudando. Vamos calcular aqui? Vamos? Como é que eu calcularei a aceleração nesse exemplo, por exemplo? A aceleração é ΔV sobre ΔT. Quem foi o meu ΔV? A minha velocidade inicial, que eu disse, foi de 5, não é? 5, a minha velocidade inicial, né? Minha velocidade final, primeiro, que é final menos inicial. Minha velocidade final foi de 20 metros por segundo. Vocês não concordam nesse exemplo que eu dei? E minha velocidade inicial foi de 5 metros por segundo. Vocês não concordam? Então, 20 menos 5, meu ΔV é igual a 15 metros por segundo. Beleza? Certo, minha velocidade variou 15 metros por segundo. E o meu ΔT é quem? O ΔT é o final menos inicial, né? Só que a partir do segundo 0, eu nem preciso considerar o ΔT, né? Porque eu saí do 0, eu não preciso fazer esse cálculo. O ΔT é o próprio tempo que eu fiz a trajetória, não é? Pronto. Então, o ΔT seria igual a 3 segundos. Por quê? Foi do 0 para o 1, para o 2, para o 3. 3 menos 0, 3. Não é isso? Então, meu ΔT é 3 segundos. Beleza. Agora que eu tenho isso, eu posso calcular a aceleração, né? A aceleração vai ser igual a ΔV, 15, dividido pelo ΔT, 3. Minha aceleração vai ser igual a 5. 5 o quê? A unidade de aceleração é o que a gente chama de... Vou botar em outra cor aqui para destacar. É o que a gente chama de metro por segundo ao quadrado. Você pode estar pensando, como assim? Por que metro por segundo ao quadrado? Vamos desenvolver isso aí. Vou apagar essa parte do cálculo aqui. Isso aqui foi só um exemplo para explicar. Beleza, agora vamos desenvolver o porquê do metro por segundo ao quadrado. Vocês não concordam que... matematicamente falando, ΔV é uma unidade de variação de velocidade, certo? E a velocidade, a gente mede quê? Mede em metros por segundo. Vocês não concordam? Beleza. E o ΔT, a gente mede em quê? A gente geralmente mede em segundos, certo? Então, a aceleração nada mais é do que metros por segundo por segundo. Se a gente fosse reorganizar isso aqui matematicamente, como é que a gente faz? Uma fração dentro de outra fração. A gente faz o quê? A gente repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, né? Então, ficaria metros por segundo vezes... Qual o inverso de segundo? É 1 sobre segundo, não é? Ou seja, a gente teria no final metros por segundo vezes segundo. O que a gente ia organizando, né? Segundo vezes segundo, a gente pode reescrever como metros por segundo ao quadrado. Segundo vezes segundo não é segundo ao quadrado? Pronto. Então, metros por segundo, metros por segundo ao quadrado. Essa é a unidade
da aceleração. Beleza? Tudo tranquilo? Até agora tá tranquilo, né? Não teve nada, nenhuma grande novidade, né? Beleza. Eu vou reanotar isso aqui mais no canto para ter espaço no quadro para desenvolver alguns outros conceitos. Vamos lá. A unidade de aceleração é de metros por segundo ao quadrado. Essa é a unidade. Beleza? Circular aqui para deixar bem. Essa é a unidade. Beleza? Vamos pegar alguns outros conceitos? Vamos lá. Dentro do MRU, a gente tem uma fórmula além da de velocidade média, né? Que é a fórmula que a gente chama informalmente de sorvete, né? Que é a equação horária do movimento, né? Em MRU. A gente tem uma fórmula muito parecida no MRUV. E essa fórmula é S... Aqui ficou troncho aqui. Essa fórmula é S é igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Deixa eu representar o A diferente, que é o jeito mais convencional. AT ao quadrado dividido por 2. Seguinte, vamos analisar essa fórmula. O desenvolvimento dela não é tão simples quanto da fórmula de sorvete. O desenvolvimento dela é um pouquinho diferente. Beleza? Então, vamos só analisar ela ao invés de fazer a dedução, certo? O ponto final em que o corpo vai estar, né, o S dele, vai ser igual a onde ele começou, mais a velocidade inicial dele vezes o tempo. Vamos ignorar isso aqui por enquanto, beleza? Vamos só olhar isso aqui. Vocês não concordam que a única diferença dessa primeira metade aqui, essa primeira parte daqui, para a fórmula do sorvete, é que ao invés de ter VT, a gente tem V0t. Por quê? Na fórmula do sorvete, que a gente geralmente trata no MRU, certo? A gente usa VT porque a velocidade inicial do corpo em MRU é igual à velocidade final do corpo em MRU, não é? A velocidade dele não varia. Então, não preciso especificar se é final ou se é inicial. No MRUV, não. No MRUV, como a velocidade varia, eu tenho que especificar. É a velocidade inicial do corpo. Beleza? Tendo que ser a velocidade inicial do corpo, tirando isso, desconsiderando isso, vocês não concordam que é a mesma fórmula? A mesma fórmula de sorvete, né? Porque a velocidade inicial, mas é a velocidade, continua sendo a mesma unidade, mesmo tudo. Então, é a mesma fórmula. A única adição, a real novidade dessa fórmula é isso aqui, que é o AT ao quadrado sobre 2. O AT ao quadrado sobre 2 é o que vai tratar do quanto o veículo se desloca a mais ou a menos de acordo com a aceleração dele. Isso aqui trata com o que o veículo vai traçar só considerando a velocidade inicial dele e o tempo, não concorda? O que vai fazer essa correção, o que vai ajustar a fórmula para o valor bater, considerando a aceleração, é esse cara daqui. Beleza? O AT ao quadrado sobre 2. Como eu disse, a dedução dessa fórmula é um pouquinho mais complexa. Então, ao invés de dizer essa fórmula, eu estou explicando mais ou menos a lógica dela para vocês. Beleza? Certo. Além disso, vou deixar marcado isso aqui, não precisa apagar não. Além disso, tem mais uma fórmula muito importante do MRUV, que é a fórmula que a gente chama de... Eu chamo de Torricelli. Geralmente eles falam Torricelli, eu geralmente falo Torricelli porque eu acho melhor falar assim. Enfim, que é V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. Qual é a função dessa fórmula? Vocês já estão vendo que essa fórmula não tem o tempo em lugar nenhum? Não tem o tempo nessa fórmula, não é? Essa fórmula é muito útil quando você está aplicando algumas questões e você viu que ela te deu. A maior parte dos dados, né, deu a velocidade inicial, a aceleração, o ΔS, ou não te deu o ΔS, está te pedindo o ΔS, e ele não te deu o tempo. Então essa fórmula é basicamente, geralmente nas questões, você vai usar em casos em que ele não te deu o tempo. Beleza? Certo. Além disso, tem mais uma fórmula, que é uma fórmula bem intuitiva, mas é uma fórmula muito importante. Eu acho que essa vale bastante o raciocínio, beleza? Eu vou fazer o desenvolvimento dessa fórmula. Essa vale a pena desenvolver.
Porque o desenvolvimento dela é igualzinho ao desenvolvimento da fórmula do sorvete. Beleza? Vamos lá, vamos desenvolver essa fórmula. Vamos pegar, a gente vai a partir dessa aqui, da aceleração, certo? Vamos pegar a fórmula da aceleração e jogar para cá. Beleza? A aceleração é igual a... Vocês não concordam que ΔV é igual a V menos V0, certo? Então eu posso escrever como V menos V0, não posso? V menos V0. Dividido, eu vou pegar esse ΔT. Como o tempo em relação ao movimento, geralmente a gente considera o tempo começando em 0 e avançando até o ponto que a gente quer, a gente pode reescrever esse ΔT como T. Não interfere muito. A gente pode escrever ele como T. Beleza? Pronto. A partir disso aqui, já tenho tudo organizado para chegar na fórmula que eu quero entregar para vocês. Beleza? Esse T, eu posso passar ele para cá multiplicando. Não é exatamente isso que a gente faz matematicamente. Na verdade, a gente está multiplicando os dois lados por T. Mas, enfim, de forma prática, como a gente geralmente aprende, eu posso passar esse T para cá multiplicando. Então, eu vou ter AT é igual a V menos V0. Beleza? Eu posso pegar esse V0 e jogar ele para cá positivo, né? E eu vou inverter os lados, só por uma questão de praticidade. Fica mais simples de compreender com os lados invertidos. Eu jogando esse V que está negativo, esse V0 para cá que está negativo, para cá positivo, eu vou ficar com V é igual a V0 mais AT. Acabou. Essa fórmula é uma fórmula bem básica da aceleração, do MRUV, na verdade. E é uma fórmula bem importante que, eu estou dizendo, ela é intuitiva se eu pensar. Por quê? A velocidade final do corpo vai ser a velocidade que ele começou, mais a aceleração dele, vezes o tempo que essa aceleração teve para agir, não é? Então é intuitivo, mas na dúvida, também tem a fórmula que também funciona, também serve para fazer as contas. Beleza? Pronto. Da teoria, sim, tem mais um pouquinho de teoria para a gente falar, na verdade, antes. Beleza, toda essa primeira parte aqui de a aceleração, o que é a unidade, as fórmulas mais importantes, o referencial, que também é válido, tudo sobre referencial também é válido para o MRUV. Beleza. Além disso, a gente também tem uma parte de classificação do MRUV. Foi o seguinte, eu vou jogar isso aqui para cima, jogar essa fórmula aqui, vou tirar aqui para todas as fórmulas aqui. Cadê? Vou botar aqui. V é igual a V0 mais AT. Vou jogar para cá, porque eu vou deixar aqui embaixo a parte de classificação. Dentro do MRU, a gente viu que um movimento pode ser progressivo ou retrógrado. Vocês não concordam? Beleza. O que é progressivo é quando ele está avançando em relação ao referencial, e o retrógrado é quando ele está voltando em relação ao referencial, ou indo para trás em relação ao referencial. Beleza? No caso do MRUV, a gente tem essa classificação também. O movimento também pode ser progressivo e pode ser retrógrado. Só que, de brinde, a gente também tem a classificação que o movimento pode ser... Vou colocar uma bolinha aqui para representar. O movimento pode ser acelerado... Ou o movimento também pode ser retardado. O que é um movimento acelerado e o que é um movimento retardado? Eu acho que é bem intuitivo, né? Um movimento acelerado é quando a sua velocidade está aumentando. E um movimento retardado é quando a sua velocidade está diminuindo. Só que vamos analisar alguns casos aqui, algumas coisas. Por exemplo, se eu estou indo a favor do referencial, estou indo a favor, por exemplo, minha posição inicial é 0, a outra é 1, a outra é... e por aí vai sucessivamente. Minha posição está aumentando. Meu movimento pode ser, por exemplo... Fecha esse vermelho aqui. Meu movimento pode ser, por exemplo, progressivo acelerado. Ou pode ser progressivo retardado. Como assim? Se eu estou avançando em relação ao referencial, estou indo 1, 2, 3, ok. Estou avançando em relação ao referencial. Eu posso estar
acelerando e avançando em relação ao referencial, ou eu posso estar com uma velocidade inicial x e diminuindo minha velocidade. Mas mesmo diminuindo minha velocidade, eu ainda estou avançando em relação ao referencial. Como assim? Vamos pensar em um carro. Tem um carro que está avançando na pista e está com uma certa velocidade na pista. Ele vai e vê uma placa de velocidade que ele está muito acima, ou vê uma placa de pare. Enfim. Quando o carro começa a frear, vocês não concordam que a velocidade dele está diminuindo? A velocidade dele começa a diminuir, certo? Mas ele não para na hora. Ele continua um tempo avançando até o carro parar completamente, né? Ou seja, ele está fazendo um movimento. Se a gente considerar como referencial, por exemplo, a placa que ele vai passar daí para frente. Ele está fazendo um movimento progressivo, porque ele está avançando em relação ao referencial. Retardado, porque a velocidade dele está caindo. Beleza? Certo. Ele também pode fazer um movimento retrógrado, acelerado ou retardado. Ele pode estar acelerando contra o referencial, ele pode estar indo contra o referencial, mas começar a frear o movimento, a retardar o movimento. Então, o movimento pode ser progressivo, pode ser retrógrado e pode ser acelerado ou retardado. Nada interfere um outro. Beleza? Pronto. Dessa primeira parte de teoria, tem uma parte de gráficos também. Eu acho que eu coloquei, se eu não me engano, eu coloquei algumas questões sobre isso. Quando chegar nas questões, a gente pode desenvolver, beleza? Eu vou usar o quadro para responder, mas tá aqui um resuminho bem rápido de alguns pontos importantes de MR e UV. Não é toda a teoria, porque isso é com a monitoria de revisão, mas aqui são alguns pontos bem fundamentais, certo? Vou apagar agora tudo que eu coloquei aqui, para a gente ter espaço para desenvolver bem as questões e tudo mais. Vamos lá. Beleza. Eu separei algumas questões aqui para a gente fazer hoje. Tem algumas tanto falando de MRU, quanto algumas falando de MRUV. E algumas falando das duas. Beleza? Como eu acho que a câmera está meio distante da TV, eu vou ler para vocês as questões. Beleza, vamos lá. Tendo chegado atrasado ao casamento, um convidado conseguiu pegar uma fatia de bolo e concluiu que experimentara o melhor glacê de toda a sua vida. Ouvindo falar que na cozinha havia mais um bolo, mas que seria cortado apenas em outra festa, ele foi até lá, viu o bolo em cima da mesa perto da porta, porém percebeu que havia também uma cozinheira de costas para o bolo e para ele. Querendo passar o dedo no bolo sem ser pego pela cozinheira e conseguir pegar a maior quantidade de glacê possível, o convidado deduziu que, se passasse muito rápido, o dedo pegaria pouco glacê, mas se passasse muito lentamente, corria o risco de ser descoberto. Supondo então que ele tenha 3 segundos para roubar o glacê sem ser notado, e que a melhor técnica para conseguir a maior quantidade seja passar o dedo por 4,5 centímetros de bolo em MRUV, partindo do repouso, qual aceleração teria o dedo no intervalo de tempo do roubo do glacê? Beleza, vamos lá. Vamos ilustrar o que a questão está falando aqui. Tem um bolo. Vou dizer aqui, um bolo bem feioso, mas é só para representar. Tem um bolinho aqui. Sei lá, uma velinha aqui, outra velinha aqui. Um bolinho. Beleza, um bolinho. Em que ele vai passar o dedo por 41,5. Vamos supor que é, sei lá, metade do bolo. 41,5. Não, é 40,5, né? 40,5 centímetros de bolo. Beleza? Ele vai passar o dedo por 40,5 centímetros de bolo. Em um tempo de 3 segundos. Vocês não concordam? Vamos ver os dados que a gente tem. Isso aqui é o ΔS dele, vocês não concordam? Ou o S. A gente pode chamar isso aqui só de S, né? Porque concordam que ele vai começar daqui e terminar aqui, né? A gente pode considerar onde ele começa 0, não é? Então eu posso dizer que o S é igual a 40,5 e o S0 posso dizer que é 0, não posso? E qual a velocidade inicial dele? Ele disse que o cara partiu do repouso. Quando ele fala partindo do repouso, é outra forma de dizer que o V0 dele é igual a 0. Ele está parado, está partindo do repouso, a velocidade inicial é quanto? É 0. Beleza. Então, tendo esses valores, vocês não concordam que
Tendo S o S0, tendo T e tendo V0, e aí pedindo a aceleração, que fórmula a gente tem que trabalha com esses termos que a gente tem aqui? A fórmula do sorvetão, vocês não concordam? S, que é 40,5, é igual a S0, que é 0, mais V0T. Vocês não concordam que 0 vezes 3 é 0? Então, 0, mais a aceleração, que a gente quer descobrir, vezes 3 ao quadrado, 9, dividido por 2. Pronto, montamos a equação da questão. Vamos reorganizar isso aqui? Zeros, eu posso tirar os zeros da conta, não posso? Então, 40,5 é igual a eu vou botar logo 9A dividido por 2. Posso passar esse 2 multiplicando, não posso? Passando multiplicando, vai ter 40,5 vezes 2, que dá 81. É igual a 9A. Posso passar esse 9 dividindo, né? Vou ficar com A é igual a 81 dividido por 9, que é 9. Só que vamos com calma. Isso é 9. O espaço estava em centímetros e o tempo estava em segundos. Então, isso são 9 centímetros por segundo ao quadrado. As respostas que ele pede estão em metros por segundo ao quadrado. Como é que eu passo de centímetro para metro? Como é que eu passo de centímetro para metro? Eu divido por 100, vocês não concordam? Dividindo por 100, eu vou ter que a aceleração é igual a 0.
nos 5 segundos e depois percorre com aquela velocidade por todo o trajeto, certo? Então ele vai ter que parar, nos 5 segundos ele vai ter que parar um pouco embaixo da marca da metade do percurso. E em um gráfico do espaço pelo tempo, em um MRUV, a gente não vai ter uma reta, a gente vai ter uma parábola, ou uma parte de uma parábola. Algo mais ou menos assim, beleza? Certo. Tendo isso em vista, e o resto do percurso? Ele não disse que ele vai percorrer em MRU, em movimento retilíneo uniforme pela segunda metade do tempo. Se ele vai percorrer em MRU, quer dizer que o gráfico tem que ser uma reta. Uma reta até onde? Ele disse no segundo 10. Ele completou os 100 metros, então ele vai partir de onde ele parou, o MRV, e vai fazer uma reta até o MRU. Deixa eu fazer uma parábola mais perceptível aqui, para ficar mais claro na demonstração. Que é algo mais ou menos assim. Então o gráfico seria algo mais ou menos assim. Uma primeira metade, uma parábola crescente, né? Porque ele está aumentando a velocidade dele. E a segunda metade, uma reta crescente, até os 100 metros. O que daria a resposta alternativa à letra A, não é? Isso, a letra A. Que é exatamente em que a segunda metade é uma reta e a primeira metade é uma parábola crescente que para nos 5 segundos depois de uma reta. Resposta final, letra A. O gráfico mais ou menos desse jeito. Aqui. Não é exato, beleza? Os gráficos não tem todos os números para poder conferir todos eles. Ele deu aceleração, deu um monte de coisa. Mas você tem essa noção que você ser mais ou menos assim. Beleza? Certo. Vou apagar essa questão e vamos para a próxima. Vamos lá. Questão número seguinte. Essa questão que eu coloquei no material só que ela mexe em algumas outras partes envolvendo quantidade de movimento, outros assuntos que a gente não desenvolveu ainda. Então, essa por enquanto eu vou deixar guardada para a gente fazer numa próxima monitoria da gente. Beleza? Vamos lá. Questão número 5. Suponha que o tempo de reação do ser humano a um estímulo seja de 0,2 segundos. Suponha também que daqui a alguns anos surja no futebol jogadores capazes de chutar a bola na média de 250 km por hora, fazendo com que a distância entre a goleira e a marca do pênalti deva ser alterada. A qual distância mínima o goleiro deve ficar da marca do pênalti, a fim de que ele tenha esse tempo de reação para defender a bola. Ou seja, você vai ter um tempo de reação do goleiro, ou que a gente pode chamar de ΔT do goleiro. Ou seja, qual o tempo que ele tem para reagir à ação da bola sendo chutada. Um ΔT de 0,2 segundos. Beleza? Certo, a gente tem um ΔT de 0,2 segundos. E a gente vai ter uma velocidade do chute de bola de 250 km por hora. Vocês não concordam que, tendo essa velocidade e tendo esse tempo mínimo para o goleiro conseguir notar o movimento e fazer a sua reação, então a velocidade da bola vai ser igual, a velocidade média da bola, você vai essa velocidade da bola, vai ser igual à distância da bola até o gol. Eu botei da tua tela, da testa. A distância da bola até o gol dividido pelo tempo de reação do cara. Esse cara aqui vai ser a distância mínima, vocês não concordam? Por quê? Porque eu estou fazendo a velocidade da bola em relação ao tempo de reação mínimo do goleiro. Tranquilo? Ou seja, qualquer das manobras aqui a gente vai ter que a velocidade é quando a gente passa para metros por segundo, certo? Porque a distância que ele colocou na questão é em metros. Eu vou fazer essa divisão numa calculadora para a gente não perder muito tempo, beleza? Mas só fazer a conta, né? A gente já viu que para transformar de quilômetros por hora para metros por segundo é só dividir por 3,6. Então, 250 dividido por 3,6. Mais ou menos, aproximadamente 70 metros por segundo. Beleza? 70 é igual ao ΔS dividido por 0,2.
Essa é a distância que tem que ter entre a marca do pênalti e o gol, para o goleiro ter tempo de ter a reação em 0,2 segundos. Beleza? Fazendo essa conta, eu posso jogar o 0,2 para cá multiplicando, né? 70 vezes 0,2, isso aqui vai dar aproximadamente ΔS. É aproximadamente, vou só o delta. ΔS é igual, é aproximadamente igual a 14. 14 o quê? Metros, não é isso? ΔS medido em metros. Então, a distância da pessoa na marca do pênalti até o gol tem que ser de aproximadamente 14 metros. Daí a resposta final, letra A, 13,9, aproximadamente 14 metros. Beleza? Pronto, galera. Essa questão não foi de MRV, né? Foi de MRU. Deixa eu conferir o horário da gente. É isso. Essa questão foi de MRU. Para dar uma recapitulada também, eu achei uma questão muito boa para desenvolver um pouquinho o raciocínio dentro de MRU e de MRV, que são dois assuntos muito ligados. Beleza? Pronto, galera. O que a gente tinha para ver hoje era isso. Por hoje é isso. Tem mais algumas questões aqui que a gente não chegou a fazer hoje, que a gente pode retomar na próxima monitoria, se for necessário rever o assunto por alguma coisa. Mas pronto. Era isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Continuem acompanhando as monitorias, não só de física, como as de português, química, matemática. Todas as monitorias são muito importantes para o desenvolvimento de vocês. E é isso. Tchau, tchau.